Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas venham a ter entendimento da palavra de Deus. Então, abençoado, passando por aqui mais uma vez para deixar uma mensagem da graça de Deus em Cristo para vocês. Lembrando que nós estamos lendo aqui o livro de Efésios, da nova aliança, explicando que Paulo aqui e não está falando conosco que eu estou falando dessa geração, e que Paulo está falando com eles lá no tempo de Paulo, na geração de Paulo, ou seja, antes do ano 70. Então, nós paramos aqui em Efésios 2,18, né, onde Paulo diz que porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Paulo está revelando a eles, aos gentios da época dele, de Paulo, que através de um só Espírito, eles, Paulo e os ouvintes dele, Paulo e os Efésios, da geração dele, tinha acesso ao Pai. E nós não existíamos, como eu já expliquei para vocês. Nós não existíamos, e quando nós nascemos nessa geração desse século 21, né? Nós já nascemos com tudo, abençoado. Nós já nascemos com acesso ao Pai e com o Pai morando em nós. Entende? É isso que vocês têm que ter o entendimento, e não querer ir para a igreja do teu pastor, querer fazer e ter tudo aquilo que tu já tem, abençoado. Então, Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então Paulo está falando com o gentio da geração dele, né, de Paulo, que eles que estavam longe, eles que estavam separados da comunidade de Israel, eles que estavam sem Deus no mundo, eles, os judeus, os gentios daquela geração, da geração de Paulo. Então Paulo está revelando para ele, através do mistério que estava oculto de todas as gerações, que depois da cruz e com a revelação do mistério que estava oculto, eles, os gentios daquela geração, que eu já falei para vocês que após o ano 70 não existe mais gentio, e que nós nunca fomos gentio, entende? Nós nunca fomos gentio, abençoado. Porque já expliquei para vocês, depois do ano 70 não tem mais gentio, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais estrangeiro, não tem mais homem e não tem mais mulher. E tem o que, Lira? Um só em Cristo, a Israel celestial, os espíritos, os filhos de Deus. Então Paulo está revelando para eles assim, olha, assim já não sois mais estrangeiro e peregrino. Eles, os gentios, na época da primeira aliança, antes do cumprimento da primeira aliança, os gentios, eles eram estrangeiros, eles eram peregrinos, eles estavam no mundo sem Deus. Então Paulo está dizendo, assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos quem, Lira? Nós somos santos? Somos.
Nós quem? Os espíritos. Nós somos santos, abençoado. Nós somos santos. Quando eu falo nós, eu não estou falando nós, o Haroldo, o José, a Maria, entendeu? Eu estou me referindo aos espíritos. Porque o homem terreno, ele não vai ser santo nunca. Que o teu pastor manda tu se manter na igreja dele, na macumba dele, para tu se tornar santo. Para tu ir, segundo ele, para tu ir para o céu. Entendeu, abençoado? Ninguém vai para o céu, nós vamos para o inferno, para a sepultura. Nós vamos para o mundo dos mortos, para o Sheol. Entendeu, abençoado? É isso que é inferno. Então, olha, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então Paulo está dizendo para ele lá, para o gentio, olha, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais separados de Deus. Vocês agora, vocês fazem parte da família de Deus, da família dos santos. Dos santos quem? Os espíritos. Entendeu, abençoado? 20. É edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos, olha, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então Paulo está dizendo para ele lá, ó, para o gentio da geração de Paulo, não para nós não existia. De novo, que o teu pastor aplica tudo isso aqui em você, abençoado. Você não pode aplicar nada disso em você, porque você não existia. Você tem que entender que quando tu nasceu, como tu é depois de tudo o cumprimento disso aqui, depois do ano 70, então você já nasceu com tudo. Só a leitura da Bíblia é para você ter somente o entendimento, abençoado. Onde é que tu entrou? Onde é que tu entra? O que é para sempre? O que é eterno? E o que é eterno, Lira? Viver por fé. Viver por fé em quê? Com entendimento na obra de Deus. Com entendimento, abençoado. E não pegar a Bíblia inteira e querer aplicar, como faz esse ladrão aí, para te roubar. Então, ele está falando para ele lá, né? Que eles estavam sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, ele estava aguardando a consumação da escatologia consumada, ou seja, a consumação de Mateus 24, 34, que eu vou já ler para vocês de novo, e Daniel 9, 24, onde poria fim em todas as coisas. Entende? E daí para frente, com a queda do templo, nós seríamos o santuário de Deus. Nós quem? Ele lá. E nós já nascemos como santuário, abençoado. Eles estavam aguardando. E quando foi que se consumou? No ano 70. E Paulo não viu, tá? Paulo não viu a volta dele, do Filho do Homem. Paulo não viveu toda a graça. Paulo não esperou. Paulo teve a revelação, mas não teve a consumação daquele século. Porque ele morreu, abençoado. Ele morreu, os outros todos morreram. Pedro, Tiago, todos eles lá morreram. Só ficou João. Só ficou João para servir de testemunha e escrever Apocalipse, que o teu pastor te põe medo com o Apocalipse, que nunca foi para tu. Entende, abençoado? Nunca foi para você, abençoado. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia que estavam aguardando a volta do Filho do Homem e que iam passar pela grande tribulação, pela invasão do Império Romano.
para a consumação daquele século, para a consumação e o cancelamento da primeira aliança. Toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, de uma maneira geral, para hoje, para esse século e para os séculos vindouros, se tornou livros históricos. A Bíblia são livros históricos, abençoado, que você tem que ler e tem que saber o que foi e para quem é eternamente. Então, Efésios 2, 22, ele diz, ó, no qual também vós, ó, vós quem? Os gentios. Paulo está se referindo aqui aos Efésios. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados, ó, para a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo está passando essa revelação para os gentios que existiam naquela geração, não é para nós. Não é para nós. Paulo está explicando para eles que eles estavam sendo edificados para que eles fossem a morada de Deus no Espírito, abençoado. É no Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, mais uma vez, Efésios 2, 22, no qual também vós eles lá, não nós, os gentios, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E nós, quando nós nascemos, né? Como nós já nascemos depois de tudo feito, tudo cumprido, nós já nascemos edificados. Nós já nascemos como templo e morada de Deus no nosso espírito. Então, olha, 12 minutos, eu vou parar por aqui. Nós terminamos de ler aqui o capítulo 2 de Efésios. E amanhã nós vamos dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade aqui a partir do capítulo 3, versículo 1, tá? E eu vou parar esse vídeo aqui. E a partir de hoje eu vou fazer o seguinte, para você ter o melhor entendimento, eu vou gravar um vídeo, 10 minutos da nova aliança e 10 minutos da antiga aliança, tá? Entendeu? Para você ficar assimilando os dois entendimentos. Sabendo o que foi a primeira e o que foi a segunda, e para quem foi, e para quem é, e para quem nunca foi, e para quem não é mais. Graça e paz.